E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Ape Games para falarmos hoje de Skate Story nesse Broken Review. Esse jogo que eu já tava aguardando há um tempo, já tô acompanhando os anúncios dele e pude jogar um pouco dele na BGS de 2025. Eu já fiz vídeo comentando dele quando eu falei da BGS aqui no canal e também nos lançamentos de dezembro. Então agora, podendo ter completado o jogo e experimentado mais do que ele pode nos oferecer, vamos aqui para uma análise dele, começando pelo seu desenvolvedor, na verdade, né, e sua distribuidora. Ele foi desenvolvido por Sun Egg e distribuído pela Devolver Digital. E de verdade, esse jogo ele estava exposto na BGS junto com o Quarantine, com o Ball Pity e também com o For Strike, que já temos a análise aqui no canal. E assim, esse jogo ele tem bastante cara da Devolver realmente, sabe? E é um jogo muito interessante, focado na sua narrativa, que se fosse para fazer uma review bem rápida dele, eu falaria que ele é a Divina Comédia com Tony Hawk, tá? Porque ele é um jogo, assim, uma narrativa que eu diria inacreditável antes de jogar e que você pode talvez não levar a sério quando escutar falar dela, mas que ela é bastante interessante e chama a sua atenção quando você começa a ter os embates contra chefe e passar das fases. Mas bom, vamos aqui já partir logo pro aspecto narrativo, porque esse jogo ele vai se passar com uma alma que mora ali como em um patamar do inferno, tomado por uma lua prateada que não deixa ninguém descansar. Então essa alma ele fala: eu vou comer a lua para poder descansar em paz e tentar voltar à minha forma humana. Então ele faz um pacto com o próprio diabo, porém esse pacto exige que, ok, eu vou te permitir chegar até a lua, só que você vai ganhar um corpo de vidro e você vai fazer isso em cima de um skate, não com seus pés. E basicamente a primeira missão do jogo já é você indo comer a lua prateada. E ali você vai avançando as fases, né, que são bastante interessantes, que elas consistem basicamente em, inicialmente isso, nos primeiros 2 capítulos pelo menos, em linhas retas que você desvia de obstáculos simplesmente pulando com o skate, vai aprendendo manobras, e aí a partir da terceira fase pra frente, o jogo encorpa um pouco mais e coloca você em alguns mapas um pouco mais abertos, mas sempre seguindo essa mesma filosofia de faça tal manobra em tal lugar, para você não obter ponto, mas para você desbloquear uma pedra que vai te dar uma determinada habilidade, ou que vai te contar uma parte da história, ou que vai ajudar certos personagens. Aqui, já entrando um pouquinho mais na narrativa, quando você consegue comer a lua, você descobre que você vai ter que comer as outras luas também, porque não tem somente a lua prateada, e aí a cada lua que você vai, é como que se você tivesse entrando em um círculo novo do inferno. Aqui justifica a minha referência a Dante Alighieri. Isso juntamente com outro aspecto do jogo, que é toda a sua narrativa é contada em forma de poesia. Então o texto é muito interessante. No final da fase você vai ter um poema composto ali, e você começa a ler o poema composto contando a história daquela alma avançando naquele círculo infernal com o seu skate. Então você vai ter que avançar com seu skate, consumir as luas e ajudar as almas que estão naquele patamar, digamos assim. E nesse processo você vai descobrindo o que acontece com o nosso skatista de vidro aqui. Então o jogo ele é bastante interessante porque ele pega nessa parte de mecânica de skate muito bem, que eu falei que lembra Tony Hawk. A narrativa dele é bem estruturada e isso se completa, sabe? Esses dois elementos combinam muito bem e torna realmente tudo muito mais legal. Agora, indo para a parte visual, eu acho realmente um show à parte, assim, porque a gente vai ter cenários muito variados, os obstáculos eles vão se repetir, obviamente, mas sempre com aquela ideia de ser uma forma de você identificar com qual manobra você supera ele. Então isso torna o jogo bastante funcional. Ele consegue acrescentar as manobras passo a passo para você. Você vai ter uma lista de, acredito, pouco mais de 10 manobras no total. E ali, quando você completa, consegue ganhar uma manobra nova, é justamente porque você vai ter que usar ela em alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser destruir um tipo de estrutura específica que exige aquela manobra, ou também batalhar contra um chefe, porque aqui as batalhas de chefe são feitas com skate, em que você
vai fazendo manobra para acumular ponto e faz uma aterrissagem mais pesada, impactando o chão e causando dano por uma área. Então essa é a mecânica do combate e é bastante interessante, porque depois do primeiro chefe, né, logo da primeira lua, eu achei que isso ia ser um pouco repetitivo, mas não é, porque os chefes eles vão mudando, as manobras vão sendo acrescidas pouco a pouco, então você tem um grau de conhecimento do que você tem que fazer crescente no jogo e que consegue pegar uma curva boa de aprendizagem do jogador. Então acho que tudo isso combina muito bem, e como eu acabei até me perdendo um pouco, eu tava falando do visual, entrei em mecânica, mas é que realmente esse jogo ele consegue mesclar tudo isso de uma forma muito interessante, que pode parecer uma história muito viajada, e em partes eu acho que realmente é, mas eu acho fascinante como ela pega você assim e fala: não, vem cá comigo que eu vou me fazer entender pra você. E traz essa história contada, digamos que de forma não tão convencional, abordando poemas, versos, estrofes e rimas, juntando isso com o skate. Então, ao que pode ser uma mistura inusitada, a gente tem um resultado muito bom e que eu acho que vai agradar muito os jogadores. Novamente, é um jogo que eu acho realmente muito impressionante e que vale bastante a pena vocês jogarem. Lembrando que ele está disponível para PC e PlayStation 5 e ele foi lançado, pelo menos quando eu tô gravando o vídeo, hoje, né, no dia 8 de dezembro. E caso vocês queiram conferir a minha review escrita dele, ela estará disponível em www.omegascopio.com.br. Lá no site a gente recebeu a chave da Devolver para análise, que nos possibilitou jogar antecipadamente para a produção do texto e desse conteúdo que vocês estão escutando agora. Mas bom, é isso aí, gente, eu vou ficando por aqui. Joguem Skate Story, um puta jogo muito legal nesse mês de dezembro aí, que tá mais calminho, mas que nem eu falei no vídeo de lançamentos do mês, que vai poder surpreender muita gente pelos títulos que talvez ficaram um pouco mais fora do radar de uma galera, mas que são jogos extremamente divertidos. Então se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que for sendo publicado por aqui, e nos comentários fala aí se você já jogou Skate Story, o que você achou do jogo, se você tem vontade, se você curte esses jogos mais viajados, alternativos assim, que busca outros caminhos de gameplay, outros caminhos de narrativa. Essa troca de ideia é sempre bastante interessante e sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.